Bom, galerinha, vamos continuando aqui a produção do nosso jogo de navegador. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar movimento para esse nosso personagem, que é nosso quadrado aqui, né? Nós vamos começar a dar movimento para ele. E como é que vamos fazer isso, pessoal? Simples, né? Então aqui no meu código, eu vou começar a produzir realmente os códigos que vão dar o movimento. Eu vou criar aqui 4 botõezinhos para que esse quadrado possa subir, descer, ir para frente e para trás, né? Então, para cima, para baixo, esquerda e direita. E eu vou colocar esses botões aqui. Eu poderia até fazer com os botões do teclado, mas a graça aqui nesse momento vai ser realmente fazer um controlezinho aqui de mouse mesmo aqui em cima, tá? Pois bem, então como é que vamos fazer isso? Primeiramente, lá no nosso código, nós vamos precisar mudar o esqueminha da instância aqui, né? Do nosso personagem, porque aqui eu já estou instanciando direto o personagem aqui e eu não estou tendo acesso a essa variável dentro dos outros métodos. Eu vou precisar ter acesso dessa variável nos outros métodos para que eu possa mudar esse estado aqui dele, né, as posições dele. Então, por isso, nós vamos complementar, digamos assim, o nosso código, tá? Então, eu vou começar aqui criando uma variável, vou chamar ela de var mesmo, porque eu quero que ela tenha vou declarar ela como var, que eu quero ela como uma global, para ter acesso em vários lugares, né? Então, vou colocar assim, ó, var personagem objeto. Por quê? Porque eu vou instanciar ela como objeto, tá? Então, aqui, vou usar um pouquinho de orientação objeto que vocês vão conhecer mais a fundo no ano que vem. Então, no ano que vem, vocês vão ter uma matéria chamada só de orientação a objetos, onde vocês vão estar usando isso com mais frequência. Então, quando eu crio um objeto, eu crio uma estrutura dentro da minha memória, onde ela vai ter as características daquele objeto que eu quero criar. Então, eu criei aqui uma classe, digamos que essa função aqui, ela ganha características de classe, né, que ela está trabalhando nesse formato aqui. Eu vou ganhar uma com essa estrutura de personagem, que ele vai ter altura, largura, o X, o Y, o contexto que a gente colocou aqui, tá? Então, eu vou criar essa variável objeto aqui. E aqui, ao invés de simplesmente dizer que personagem é igual a personagem aqui, eu vou colocar aqui personagem, que o objeto personagem tá? Opa, não copiou. Por algum motivo não copiou. Ctrl. Opa, é que estou apertando outra tecla em vez do Ctrl, né? Aí não funciona mesmo. O objeto personagem é igual a um new personagem. Sempre que eu estou criando um novo objeto, eu uso essa palavrinha new, tá? Pelo menos na maior parte das vezes. Então aqui eu estou querendo dizer que eu estou criando um novo objeto, uma nova instância, né? Com essas características do personagem aqui e com esses valores aqui que eu passei no método. Vai ficar funcionando, galera, do mesmo jeito. Tanto que se eu salvar aqui, ó, vocês vão reparar que aqui no código, ó, não muda nada. Não dá nenhum erro de JavaScript, né, ó. Poderia ter dado lá o Ctrl Shift I, ó, vocês vão reparar que não dá nenhum erro de JavaScript. Porque basicamente está a mesma coisa. A única diferença é que isso aqui agora vai poder ser acessado em todo o código, ao invés de ser acessado em poucos lugares, né? Então, beleza. Bom, e agora, o que a gente vai fazer, né? Bom, primeira coisa que eu preciso me preocupar é em dar algumas características para o meu personagem. Então, por exemplo, eu vou precisar que ele tenha uma velocidade para ele avançar, tanto no eixo X quanto no eixo Y, que é o que eu posso fazer ele descer, ou ir para frente e para trás. Então, aqui, eu vou adicionar, né, aqui dentro do meu personagem, eu vou adicionar 2 itens novos, né, que vai ser o dis.velocidade x, que vai começar com valor padrão 0, e eu vou criar o dis.velocidade y, que também vai ser inicializado em 0.
Beleza? Além disso, galera, o que eu vou precisar aqui também, né? Eu vou precisar de uma função que ela fique rodando, né, para atualizar a posição, porque esse carinha vai andar, né? Então esse carinha ele vai andar para cá, ou para trás, ou para cima, ou para baixo. E aí eu vou precisar criar uma função que ela faça essa atualização. Basicamente o que ela vai ter que ter é isso aqui, ó. É que isso aqui ela vai acontecer várias vezes, em vários momentos isso vai ser impresso na tela. Então não, aqui ele está sendo impresso uma vez só, mas isso aqui agora vai ser impresso várias vezes. Então eu vou criar uma função dentro desse objeto JavaScript personagem que eu estou aqui, essa estrutura, né? Que ela tem comportamento de classe. Classe é como se fosse uma planta de como as coisas têm que funcionar, né? Então isso vai ser visto bastante também pela gente no próximo ano. Aqui é só uma pincelada para a gente já ver como é que é, tá? Então aqui eu vou ter eu vou chamar aqui, ó, this, sempre porque é desta, né? Chamada atualiza. E aí esse item atualiza vai ser uma função. Vai ser uma função. E essa função basicamente vai ter esse conteúdo aqui, ó. Tá? Basicamente é isso aqui que essa função vai ter, tá? Vou até dar uma... ver se ela volta aqui. Não. Vai ficar aqui mesmo. Tá? Então aqui vai ser o movimento desse código. Tá? Então atualiza. Tanto que agora, se a gente atualizar aqui, ó, vai sumir, porque eu ainda não estou chamando essa função atualiza em momento nenhum. Eu não estou chamando nada que exiba o que vai ter na minha tela aqui. Então, por isso que, por enquanto, sumiu aqui o meu personagem, tá? Pois bem, outra coisa que eu vou precisar também é definir uma nova posição para esse personagem. Porque toda hora ele vai ali, ela vai começar, né? Cada atualização ela vai imprimir isso com base nesses dados que a gente tem aqui em cima. Porém, eu preciso definir e incrementar as novas posições que ele vai acessar. Então, cada vez que ele entrar aqui, ele vai atualizando a posição, né? Então, eu vou criar mais um método aqui, chamado this.nova posição. Tá? E aqui eu vou chamar, que é uma função, né, que está aqui. E aí eu vou falar assim, ó, que o this.x vai ser mais igual aqui um incremento, né? A this.velocidade x. Então eu vou usar o velocidade x para atualizar os índices de x e y, ou quer dizer, de x. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com y. O this.velocidade y vai atualizar o y. Ou seja, graças a isso ele vai conseguir ficar mudando a posição do meu bonequinho, né? E aí ele vai conseguir fazer essas mudanças. Por enquanto, nenhum erro de código. Não vai aparecer aqui mesmo, porque nós já modificamos os métodos aqui da forma com a qual ele vai funcionar. Tudo bem? Bom, algumas outras coisas que nós precisamos fazer aqui dentro desse código, né? Então, eu vou ter que modificar um pouquinho também nossa área de jogo, né? Que é essa aqui. Então, eu vou precisar dar uma modificada aí em que sentido, né? Aqui, além disso, eu vou ter que definir um item chamado intervalo e vou ter que usar o método setInterval, né, para ele poder setar um intervalo ali para atualizações, né? Então, eu vou dar um this.atualiza. E, na verdade, atualiza não. Vou colocar aqui como intervalo. Atualiza eu já usei. This.intervalo. E vou chamar o setInterval, né, do próprio aqui Canvas.
E vou falar aqui para ele, que eu vou chamar um método chamado atualiza jogo. Esse método não vai existir ainda, né? Porque eu vou precisar de um método aqui que fica atualizando o jogo. Né? Então vou colocar assim, atualiza jogo. E vou definir aqui o intervalo. Né? Vou colocar aqui de 20. Né? Ele até fala aqui, ó, handler, né? E o timeout que eu vou colocar aqui. Vou colocar de 20. Outra coisa que é importante aqui, né, que eu já estou trabalhando aqui, eu vou colocar como atualiza área jogo, ficar mais a cara. Por quê? Isso aqui vai ficar, esse método, né, que eu vou colocar aqui de atualizar área de jogo, ele vai ficar lá no finalzinho. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Ele não existe aqui ainda, mas eu vou criá-lo. Deixa eu ver, acabou esse método aqui. Vou criá-la aqui embaixo. Ó. Então, vou colocar assim, ó, function atualiza área jogo. Tá? Beleza. Então, só para ter certeza que vai estar escrito certinho do jeito que tem que estar, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V ali, apesar que ele já confirmava que estava certinho, né? Então, esse método ele vai ser responsável pelo quê? Né? Por realmente atualizar as posições do jogo. Então, a cada período de tempo, ele vai ser verificado e ele vai atualizar a minha área do jogo, ou recriando o desenho que eu preciso ter aqui. Tá? Então, o que eu vou precisar executar aqui? Ó? Vou precisar executar alguns métodos. Por exemplo, aqui eu vou chamar o meu objeto, que é o personagem objeto, que por isso que ele precisa ser criado uma variável aqui, tá? E eu vou chamar assim, objeto, personagem objeto, ponto, nova posição, porque ele vai definir a nova posição dele, né? E depois eu vou chamar o personagem objeto, ponto, atualiza. Para a gente poder ver, né? Se eu salvar aqui, ó, como ele está sendo chamado aqui, ó, né, o atualiza jogo, chamou esse método, ele já está desenhando esse carinha aqui na tela para mim. Mas vamos fazer uma experiência aqui, vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou aproveitar aqui e vou criar um método para, por exemplo, ele ir para a direita, né, que é para frente aqui, né? Vamos colocar assim, ó, um function, chamar aqui de direita. E o que eu preciso para poder levar ele para a direita? Só acessar o meu objeto personagem, ponto velocidade x, e dar um valor para ela. Por exemplo, ele vai incrementar essa velocidade x em 1 aqui, ó. Aí ele vai aumentar essa velocidade x em 1. Para chamar isso aqui, eu vou criar um botão. Então, eu vou vir aqui no meu index. Professor, mas você está inserindo tudo via JavaScript, não dá para enxergar onde é que está o canvas aqui. Não tem problema. Eu posso simplesmente, vou vir aqui criar uma div. E dentro dessa div eu vou criar aqui um button. Depois eu vou dar um CSSzinho simples para ele aqui. E vou chamar ele aqui de direita. Tá? E vou dar um ID para ele aqui. Ó. Vou chamar o ID de direita. Tá? Então vamos dar uma observada em como isso aqui vai funcionar, né? Para que você já tenha uma noção legal de como isso aqui vai trabalhar. Aqui, que eu já estou no meu script, eu vou vir aqui no load, onde ele vai ter o carregamento, e vou colocar assim, document, né? Dentro do meu documento. Vou chamar um carry selector, ou seja, vou selecionar alguma coisa pela carry, e aqui eu escolho qual é o seletor que eu quero mostrar. Então eu quero pegar pelo seletor que é o ID direita. Então, para eu poder mostrar que é o ID o joguinho da velha, eu dou Ctrl V, peguei aqui o direito. Ou seja, eu estou pegando todas as características desse botão. Aí eu posso usar um comando chamado add event listener. E aqui eu posso escolher um evento. O evento que eu quero alterar desse botão é o clique. Através do clique do botão, eu quero que ele faça alguma coisa. E ele vai fazer o quê?
essa função que eu estou pedindo aqui, ó. E nessa função, eu basicamente só vou executar a função direita. Vou chamar essa função aqui direita, não? Então, no clique, eu quero que ele chame essa funçãozinha aqui, que é a direita. Beleza? Bom, vamos experimentar isso no navegador? Vou atualizar aqui, ó. Já veio o botão, vou apertar, ó. Ó que louco. Repara que ele começa a desenhar aqui, ó, direto e não para. Né? Se eu apertar de novo aqui, ele só continua, né? Então, que efeito foi esse, né? Por que isso aconteceu? Porque aqui, ó, eu vou atualizando ele, vai se desenhando mais à frente, mas ele não apaga esse desenho que vem depois. Então, eu preciso criar um método também que ele seja capaz de limpar isso quando ele for passando. Então, aqui, ó, dentro da área do jogo, né, dentro daqui da minha área do jogo, eu vou criar um método dentro dela aqui, ó, que vai ser o método chamado limpar. Tá? Esse método limpar também vai ser uma função, tá? Que eu vou executar aqui. E o que eu vou colocar nessa função, galera? Vou colocar basicamente isso aqui, ó. Tenho this.contexto, né? Que é o que eu vou estar trabalhando aqui. Na verdade, context, porque eu vou pegar isso do React Native, né? E dentro desse context eu vou fazer o quê? Ó? Vou chamar o clear rect. Tá? Porque ele é basicamente responsável por apagar, tá? Um canvas, né? Um desenho que foi realizado no canvas. Então eu vou mandar ele limpar aqui. Vou colocar aqui o eixo x e y como 0. Né? E aqui na hora que eu for colocar a largura e a altura, dado que ele vai limpar, eu vou chamar, né, os elementos que eu tenho aqui, que é o this.canvas, que a gente já criou, /width, né, que é o tamanho do meu canvas aqui, e o meu this.canvas height, não, que é a altura. Então ele vai pegar a altura e a largura do meu canvas aqui, tá? Então os eixos eu não vou me importar, vou colocar eixo 0 e largura e altura é o que a gente já tem aqui, a altura e largura do meu canvas. Basicamente o que esse comando faz? Ele limpa, ele apaga, como se fosse uma lousa que vai estar apagando o que vai estar acontecendo. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Além de desenhar tudo isso aqui, eu vou, antes dele realizar o novo desenho das posições, que é a nova posição e atualização, eu vou mandar ele limpar. Então, vou falar assim, ó, a área do jogo, ponto, limpar. Então, primeiro ele limpa, atualiza, gera as novas posições e depois desenha essas novas posições para mim. E aí, quando eu rodar o meu jogo novamente, se eu agora clicar para a direita, ó, vocês vão reparar que ele vai andar. Ele não vai parar e a cada vez que eu clicar no direito ele vai andar mais rápido, que vai aumentar 1 na velocidade, né? A gente ainda não delimitou limites aqui para ele, né? Bom, galera, basicamente é isso. Agora o que eu vou ter que finalizar, né? Para poder fechar essa parte única exclusiva aqui do movimento. Depois a gente vai ter que delimitar movimentos, colocar obstáculos. Falta uma série de coisas aqui no nosso joguinho, né? Delimitar pontuação. Então falta uma série de coisas. Mas aqui, para poder finalizar este pedacinho, o que a gente vai estar fazendo aqui agora? Primeiramente, eu vou estar criando os outros métodos. Então, por exemplo, ó, eu criei aqui o método direita. Eu vou ter o método daqui que vai ser o esquerda. O esquerda também, ó, direita, vocês sempre vão reparar que como eu coloquei aqui a direita, ó, a direita ele puxa o meu método para frente, aqui, né? Empurra para frente, né? Ó, tá? Então, ele é sempre, como começa daqui o meu canvas, né? Ele sempre vai ser
positivo, ele sempre vai empurrando para cá, ó, sempre empurrando para o lado positivo do meu canvas, né? Quando eu quero puxar para a direita, eu vou negativar, vou tirar, vou subtrair daqui, ó, vou trazendo ele para trás. Então é o mesmo eixo x, velocidade x, só que com decremento em vez de um incremento. Isso aqui vai ser a diferença. Outras coisas que eu vou precisar aqui também, eu vou precisar colocar para cima, né? Ó. Então eu vou criar um método para, por exemplo, subir. Tá? Só que subir, ele é o eixo y. Só que é o eixo y positivo, eixo y para cima. E o descer, que vai ser o outro que a gente vai fazer aqui. Também vou colocar o descer aqui embaixo do subir. Opa! Acabei copiando um espaço vazio. E o descer vai ser a mesma coisa, só que um decremento do eixo y. Tá? Aqui, galera, o que eu posso estar fazendo, né? Vamos colocar esses botões aqui para a gente poder testar todos eles depois, né? Então, vai ser bem simples. Agora é hora de montar os botões, porque eu basicamente vou vir aqui. Aqui eu crio direita. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um outro div aqui. Pode ser, deixar esse div aqui, que é o de direita. Vou copiar e colar isso aqui. E esse aqui vai ser o esquerda. E o ID eu vou colocar aqui como esquerda. Ainda aqui na frente dele, eu vou deixar esses dois aqui bem divididinhos. E fora desses dois aqui, eu vou colocar aqui em cima. O que eu vou colocar aqui que vai ser o subir. Vamos dar o ID para ele aqui de subir. E vou ter o botão que vai fazer a função aqui de descer. Depois talvez eu coloque tudo isso aqui dentro de um... Depois eu posso até corrigir isso aqui, colocar setinhas, né? Vamos colocar assim por enquanto, descer. Pois bem, depois eu vou pensar no estilo para ele ficar bonitinho. Por enquanto é só para ele realmente ficar mais funcional aqui pra gente. Ficou tudo meio bagunçado aqui. Eu só vou fazer um ajuste aqui no CSS. Eu vou criar aqui um ID. Esse aqui eu vou dar o ID. Eu vou dar uma classe chamada direcionais. E essa classe direcionais, só para que eles fiquem um do ladinho do outro, não fiquem ali daquele jeito. Depois eu posso pensar uma coisa melhor. Vou colocar direcionais, button, e vou atribuir para ele um float left. Que aí eles vão floatar, né? Deixa eu ver aqui. Ele acabou pegando esse aqui também. Então eu teria que dar um ID aqui diferente. Vou dar uma classe aqui chamada DC. Que aí eu acho que ele para de pegar essa referência. Ou não? Não. Então vou fazer o seguinte. Na classe DC, eu vou dar um clear buff. Dar um clear buff, que ele pega todas as direções e ele tira o float. Beleza. Então isso aqui só foi um ajustezinho de CSS. Esse aqui, float left, ele faz os itens irem um indo acumulando o outro pela esquerda, né?
Então, como o botão de esquerda veio primeiro aqui, o de direita cola do lado dele, aí automaticamente esse colou também. Mas aí eu queria que ele viesse para baixo, aí como ele vai pegando para todos, ele muda o float do CSS, né? Todos ficam acumulando do lado do outro. Criei uma classe nova e usei esse comando aqui, que é o clearBuff, que ele tira essa floatagem nesse acúmulo à esquerda e para de fazer isso, tá? Então por isso que eu coloquei ele aqui. Mas por enquanto a gente ainda não vai enfeitar. Depois eu vou fazer uma aula e a gente vai enfeitar só os botões. Vamos botar esses botões para funcionar para poder finalizar essa aula aqui. Então, para botar os botões para funcionar, é o mesmo funcionamento do que a gente já criou aqui. Não? Então tem o direita aqui. Vai ter o esquerda aqui. Lá vai ter o subir. E vai ter o descer. E aí, basicamente, é só trocar os métodos, né? Vai ter o descer aqui, ó. Vamos pegar. Vai estar aqui embaixo. Vai ter o subir, já tem, né? Vai ter o esquerda. E vai ter o direita. Acho que não, já tem aqui. Direita, esquerda. O subir aqui tá como direita, né? Ó. Subir. E beleza, galera. Ó, se a gente continuar aqui agora, ó, atualizar a página, logicamente. Direita, ó, ele vai andar para a direita. Vou clicar no esquerdo, ele parou, porque ele mudou a direção, né? Ele meio que para. Esquerda, ó. Direita. Subir, ó. Opa. Descer. Esquerda. Então, ó, subindo. Opa. O meu tá invertido aqui, ó. O subir tá descer. E o descer tá subir. Então, vamos dar uma olhada aqui. Descer. Descer. Subir, subir. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui no código. Aí diz subir. Talvez esteja trocado lá na hora de fazer o método. O subir, realmente ele tem. Ah, ambos estão aqui com a... Não, tá certo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O meu subir... tá certo, ó. O subir, ele tem que ser negativado. E o descer, ele é positivado aqui, ó. Então, estava com um errinho aqui. Foi invertido, né? Porque quando eu estou descendo, eu estou aumentando na escala de y. E quando eu estou subindo, eu estou reduzindo na escala de y, porque aqui o y é zero. Né? Então, por isso ali que ele estava errado. Se eu atualizar agora sim. Ó. Opa, ainda não. Eu não salvei. Deixa eu ver. Não, não salvei. Agora que eu salvei, subir sobe de verdade, descer desce de verdade. Né? Eu começo a realmente ter esse controle. Né? E vocês vão reparar que quando você apertar duas vezes, ele aumenta a velocidade, 3 ele aumenta a velocidade. Só que aqui ainda não tem limite, não tem delimitação, tá? Mas é isso. Por hoje vai ser essa sequência que a gente vai estar fazendo. Vocês vão montar esse código. É importante depois eu vou estar comitando esse código, né? Então vou abrir aqui Git Bash. Inclusive eu posso também fazer, se eu não quiser fazer nesse Git Bash aqui, eu também posso fazer aqui, né? Ó, terminal, new terminal. Tem o terminal aqui do VS Code, só que eu vou clicar aqui e vou mandar um Git Bash, se eu quiser.
né? Embora eu poderia fazer naquele terminal CMD também, né? Mas aqui eu posso dar um git add ponto, um git commit -m e colocar aqui que é inserindo ações no personagem, tá? E mando isso para o repositório através do comandinho git push. Ó, ele reclamou aqui, eu vou colocar o git push -u origin master. E pronto, foi enviado lá para o meu repositório Git as minhas alterações. Tá bom, galera? Então, nos vemos na nossa próxima videoaula, que essa já ficou bem longa. Até mais.